Oi, bom dia. Meu nome é Victor Danco e eu tô aqui para ministrar um mini curso para vocês, Os Cartoons no Front, a Segunda Guerra Mundial, sobre a perspectiva estadunidense e japonesa. Eu vou fazer uma breve apresentação minha agora. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à UFPR pela oportunidade de estar ministrando esse mini curso. Eu acho que, principalmente num momento de pandemia em que todo mundo se encontra, esses mini cursos online são uma ótima maneira da gente continuar estudando e continuar se desenvolvendo de forma não presencial. Eu vou estar ministrando essa aula junto com a Inajara Barbosa, que no caso vai estar apresentando para vocês a perspectiva estadunidense dos cartoons no fronte de guerra, e eu vou estar apresentando para vocês a perspectiva japonesa das animações que foram feitas durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Antes de mais nada, eu queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Victor Danco, eu sou mestre em comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi. A minha pesquisa de mestrado foi sobre as características autorais nos filmes do Hayao Miyazaki, e eu também sou filmmaker, fotógrafo, e lancei recentemente esse meu livro, A Animação Japonesa Através dos Tempos, que é o material principal que eu vou estar me baseando para poder falar a respeito da Segunda Guerra Mundial e as animações japonesas que foram feitas nesse período, principalmente porque esse livro ele nasceu da minha dissertação do mestrado. Na verdade, apesar de eu estar falando sobre o Hayao Miyazaki especificamente, quando eu comecei a pesquisar, eu não tinha a mínima ideia de por onde começar. Então, eu comecei pelo começo. Eu fiz uma pesquisa histórica a respeito das animações no Japão e através dessa pesquisa histórica eu tive uma base para poder continuar desenvolvendo a minha pesquisa sobre o Hayao Miyazaki. Por isso, eu vou começar aqui para vocês falando a respeito de como surgiu a animação no Japão, em primeira instância, para depois a gente poder entrar no prato principal, que são as animações da Segunda Guerra Mundial. E depois disso ainda tem o conteúdo voltado para o pós-guerra. O que aconteceu, o que mudou, quais são as influências da Segunda Guerra Mundial até hoje, e principalmente no que diz respeito ao Hayao Miyazaki. A primeira animação japonesa que a gente tem registro se chama Katsudo Shashin. Essa animação nada mais é do que uma película de 35mm de filme, onde a animação ela foi feita diretamente na película. A gente não sabe qual que é o nome do autor dessa animação. A única coisa que a gente sabe é que essa animação data de 1907 e por isso é o primeiro registro de uma animação já feita no Japão. Essa animação ela consiste basicamente de um menino com um uniforme de marinheiro que escreve na parede a frase Katsudo Shashin, que nada mais é que cena animada. Ele se vira e faz uma saudação para o público. Diferente das técnicas mais tradicionais de animação, os frames da câmera não foram utilizados para fotografar a animação. Todo o filme, na verdade, foi pintado diretamente na película, que era uma técnica muito parecida e utilizada para as pinturas dos slides das Lanternas Mágicas. Fora esse registro dessa animação de 1907, a gente não encontra nenhuma outra animação até 1912. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que, devido à época da produção dessas animações, é muito difícil de dizer realmente se perderam todas as animações feitas naquela época. Depois disso, até 1912, a gente não encontra mais nenhum outro registro de filmes animados feito no Japão. No entanto, a gente tem que saber que outros animadores japoneses talvez nunca tivessem seus trabalhos vistos pelo grande público. No entanto, foi mais ou menos nessa época, de 1912, que a animação passou a ser de interesse de produção do público japonês. E a partir dessa época, nós temos 3 diretores que disputam o título de criadores do anime. O primeiro deles se chama Oten Shimokawa. Ele foi um dos primeiros animadores japoneses que a gente tem registro. Os primeiros trabalhos dele datam mais ou menos da época de 1917. O Oten Shimokawa, ele na verdade começou a sua carreira não como animador, mas sim como um ilustrador de charges políticas na época. Foi aos 26 anos que o Oten Shimokawa foi contratado por um estúdio para criar um curta-metragem de animação. No entanto, a técnica mais comum de produções de animações na época era a pintura em celuloides transparentes, onde eram pintados em diferentes camadas diversos elementos dos filmes. No entanto, esse tipo de material era muito escasso no Japão
Japão na época. Por isso, o Shimokawa ele foi pioneiro em utilizar outras técnicas para as animações. A primeira delas foi a pintura em giz num quadro negro e a outra foi a pintura diretamente na película do filme. Um deles se chama A História do Zelador Imokawa Mukuzo, que foi lançado em 1917 e que tem apenas 5 minutos de duração. Esse aí é considerado o primeiro verdadeiro filme de animação japonês que foi lançado em salas de exibição. No entanto, assim como grande parte de outras produções animadas feitas nessa época antes de 1920, esse filme acabou sendo perdido no tempo. Desses 3 primeiros diretores, do qual eu ainda vou falar, o Shimokawa ele foi o primeiro a ter o seu trabalho divulgado nos teatros e nas salas de exibições. Devido a problemas de saúde, o Oten Shimokawa ele não voltou para as produções de animação como diretor. Ele acabou ficando apenas como consultor ou editor para algumas companhias que produziam os filmes animados nas épocas de 1930 e 1940. Assim como o Shimokawa, um segundo diretor que também tem o título de o pioneiro da animação japonesa é um chamado Junichi Kouchi. Ele também foi um artista ilustrador de charges políticas e dentro desses 3 que eu ainda vou comentar, o Junichi Kouchi foi o último a ter os seus filmes divulgados. Diferente do Oten Shimokawa, o Junichi Kouchi ele não fazia suas animações pintadas com giz no quadro negro ou até mesmo com a pintura direto na película. Ele fazia suas animações com um recorte de papel, onde as figuras eram pintadas e recortadas com pedacinhos individuais e depois eles eram animados separadamente. Essa técnica, unida com diversos outros elementos artísticos, se tornou extremamente popular entre diversos autores de animação que viriam a surgir. A animação de recortes, muitas vezes combinados com outros métodos, se tornou uma das abordagens mais populares usadas por animadores. Essa animação de recortes, eles eram muitas vezes combinados com outras técnicas para criar um estilo próprio. E o Junichi Kouchi, ele acabou influenciando diversos outros animadores dessa época a utilizar essa mesma técnica. A técnica de pintura em celulose transparente, ela só foi realmente ser viabilizada muito tempo depois. Algo curioso de se comentar é que em 2008 foi encontrado um filme do Junichi Kouchi numa loja de antiguidades em Osaka, no Japão. E é sobre um samurai que tenta testar a espada nova que ele ganhou.
Diferente do Oten Shimokawa e do Junichi Kouchi, que trabalharam como artistas em charges políticas na época, a gente tem o nosso terceiro diretor, que se chama Seitaro Kitayama. Ele, na verdade, trabalhava como um artista de pintura em aquarela e ele se interessava muito pelos estilos ocidentais. Dentro desses três, a gente pode falar, talvez, que o Seitaro Kitayama seja o mais prolífico de todos eles. Ele tem mais de 30 filmes com o seu nome na direção, sendo que 10 desses filmes foram feitos no seu primeiro ano como animador. Os seus trabalhos, eles variam desde animação em curta-metragem até filmes de propaganda na Segunda Guerra Mundial e sequências de animação que foram introduzidas em filmes live action. Esses filmes de propaganda que ele acabou fazendo têm como foco principal as crianças e as salas de aula onde eles eram exibidos. No entanto, apesar da vasta variedade de trabalhos realizados por ele, apenas um filme sobreviveu até hoje. O Seitaro Kitayama iniciou a sua carreira de animador com técnicas de desenho em acetatos transparentes, mas ele acabou optando, na verdade, por animações feitas com recorte, exatamente por elas serem muito mais baratas, o que facilitava na hora da produção. O que a gente tem que ter em mente também é que todas essas animações feitas mais ou menos na época de 1920, elas não tinham som. Então elas eram apresentadas nos teatros juntos de um benshi, que na verdade era uma pessoa que ficava ao lado da tela do cinema explicando para o público o que estava acontecendo no filme. Essa técnica ela foi empregada não só nos filmes de animação, mas em muitos filmes ocidentais que chegavam ao Japão. Não só isso, mas esses filmes também eles não eram apenas exibidos na sala de cinema, mas como eu falei, eles eram exibidos principalmente em salas de aula para o público mais jovem. Esses filmes eles tinham como característica contos folclóricos que já eram de conhecimento da população japonesa da época, contos que eram transmitidos de geração em geração de forma falada, ou então grandes clássicos mundiais como, por exemplo, as fábulas de Êxopo. Isso acontecia principalmente porque essas histórias que eram contadas, esses contos folclóricos, eles já tinham sido experimentados, eles já eram de conhecimento da população. E por isso ficava muito mais fácil você saber que tipo de aceitação que o público teria. Esses contos folclóricos japoneses, assim como diversos contos de fadas ocidentais, eles na verdade tinham um segundo propósito. Além de serem mais fáceis de ser adaptados, eles tinham um conteúdo moral e uma lição a serem passadas. E por causa disso, essas animações acabaram sendo utilizadas principalmente como filmes de propaganda de guerra na época. Apesar de quase nada desses três diretores que eu citei terem sobrevivido até hoje, a gente tem que notar que eles foram influências para os animadores que vieram posteriormente. Já na década de 1930, a animação japonesa já estaria bem consolidada no mercado, e ela também serviria como uma forma alternativa para os filmes em live action. Foi mais ou menos nessa época de 1930 que o governo japonês começou a contratar animadores para fazerem curtas-metragens que seriam utilizados como forma de propaganda de guerra. A primeira animação que teve sons e uso de fala se chama Entre o Mundo de Poder e as Mulheres, de 1933, de um diretor chamado Kenzo Masaoka. Essa foi uma das primeiras animações a utilizarem o celulose transparente na sua produção, e essa característica sonora viria a substituir o papel dos benchis nas salas de cinema. Muitos filmes de animação mudos que foram feitos nessa época acabaram tendo novas versões produzidas, dessa vez com sons pré-gravados. Foi graças ao Kenzo Masaoka que esses filmes tiveram a capacidade de se desenvolver.
Essa primeira parte, onde eu comento a respeito das origens do cinema de animação, dos principais autores de animação da época e como ela se desenvolveu e quais eram as principais técnicas que eram utilizadas, ela nada mais é do que uma introdução para o que viria a seguir. A gente tem que entender que a Segunda Guerra Mundial, ela mudou não apenas o cenário político e econômico das nações envolvidas no conflito, mas também a maneira de se pensar e de se fazer arte em diversos países. O Japão, por exemplo, teve mudanças significativas nas narrativas e nas suas técnicas no que dizia a respeito à cinematografia animada, principalmente devido à influência norte-americana durante e após a Segunda Guerra Mundial. A maneira como os japoneses enxergavam os inimigos, as suas representações metafóricas dentro desses filmes, as suas técnicas, as suas narrativas, elas foram fortemente influenciadas por essa questão da guerra, a questão bélica, a ameaça estadunidense e a ocupação norte-americana no solo japonês após a Segunda Guerra Mundial. A gente pode notar que durante a guerra a questão propagandista contra os norte-americanos e expansionista em relação aos outros países asiáticos foi de grande importância para os filmes de animação produzidos nessa época. Durante a ocupação do Japão após a guerra, os norte-americanos tomaram diversas medidas para censurar as temáticas japonesas e que, por sua vez, impactou a maneira como os japoneses realizavam os seus filmes animados. Eles agora estavam inseridos num novo contexto político e social e, devido a isso, eles precisavam se reinventar. Junto com o desenvolvimento das técnicas de animação mais sofisticadas, vieram também outros desenvolvimentos narrativos. Esses filmes em animação, que antes eram feitos apenas com animações e recortes, principalmente devido à questão da produção, agora eles eram produzidos em celulose transparente, o que, na verdade, como eu disse, permitia muito mais detalhes e fluidez nas animações. Nos anos de 1930, a animação do Japão ela já estava bem estabelecida no mercado como uma forma alternativa para os filmes em live action. Nessa mesma época, o governo japonês começou a contratar diversos animadores para que eles fizessem curtas-metragens com o intuito de propaganda. Os temas mais comuns para as animações dessa época eram os contos folclóricos. No entanto, as suas temáticas elas acabaram sendo aos pouquinhos substituídas por narrativas com um teor moral muito maior e com um papel educador muito mais aparente. Durante esses anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, as animações japonesas se tornaram muito mais conservadoras e as influências estrangeiras que os japoneses sofriam na época, elas serviam agora para reafirmar o senso de identidade japonês. Um dos filmes que a gente pode notar isso mais claramente se chama O Macaco Masamune, de 1930. Esse filme foi dirigido por Yasuji Murata. Esse filme conta a história de como um fabricante de espadas japonesas conseguiu uma katana de uma tribo de macacos depois de terem salvado eles de um caçador.
A espada katana, nesse caso, ela é um símbolo típico da identidade japonesa e, nesse caso, é uma reafirmação também do ideal do samurai, o Bushido, no caso. O Bushido, o caminho do guerreiro, na verdade, ele viria a ser uma das principais filosofias do exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente para reafirmar também ideais nacionalistas na época. Diversos temas de propaganda foram ficando cada vez mais evidentes nesses filmes, e até mesmo alguns personagens que aparentemente estariam fora do contexto de guerra, eles acabaram sendo adaptados e incorporados. O diretor Yasuji Murata, ele animou algumas histórias desses personagens. Por exemplo, um deles era o cão vira-lata chamado Norakuro. E algo interessante a gente notar, principalmente em relação a esse personagem, é que ele tem uma grande influência num personagem ocidental, que é o Gato Félix, do Otto Mesmer. O Norakuro, ele acabou sendo serializado de 1931 até 1941 e, a princípio, as suas aventuras como soldado nesses filmes de animação, eles aconteciam principalmente nos sonhos ou na imaginação desse personagem.
Um personagem de contos folclóricos que foi mais adaptado para as animações nessa época foi o conto do Momotaro. Esse conto, na verdade, fala a respeito de um menino que foi encontrado dentro de um pêssego flutuando num rio. Ele foi criado por uma família muito humilde e quando ele cresce, ele é acompanhado de alguns companheiros animais e ele parte numa jornada para conquistar a Ilha dos Ogros, a famosa Onigashima. Esse conto foi adaptado para diversos filmes, exatamente por causa do conteúdo dele que cabia muito bem com a questão propagandista das animações japonesas durante essa época. Não só isso, mas os personagens animais que acompanhavam o Momotaro nessa jornada dele, eles acabaram se tornando símbolos das tropas japonesas durante essa época também. Esse personagem ele ficou tão famoso no Japão que a gente poderia comparar ele até mesmo ao Mickey Mouse no Ocidente. Ele foi primeiro adaptado para um filme chamado Momotaro é o Maior, de 1928, e ele retornaria de novo para as telas animadas em 1931 pelas mãos do Yasuji Murata. Dessa vez num filme chamado Momotaro no Céu, e dessa vez ele mostra o nosso personagem viajando de avião até a Antártida e lutando contra uma águia que ele encontra no caminho. E dessa vez a gente tem a questão simbólica dessa águia que ele enfrenta. Nesse caso, ela está representando os Estados Unidos. Apesar disso, foi só quando o diretor Mitsuyo Seo assumiu o controle desse personagem para fazer as adaptações das obras, foi que ele realmente se tornou um símbolo dos filmes animados de propaganda. O Mitsuyo Seo, ele começou a sua carreira fazendo animações de uso caseiro e com intuito educacional. Ele também trabalhou com outro personagem que a gente já citou aqui, que é o Norakuro, e ele lançou em 1942, o ano seguinte ao ataque de Pearl Harbor, mais um filme do Momotaro, chamado Momotaro e a Águia do Mar, onde o nosso personagem principal é um general e ele comanda o ataque para as tropas americanas. Não só isso, mas eu acho que é interessante a gente notar que as tropas americanas, nesse caso, eles eram representados com um outro personagem das animações, dessa vez animações do estúdio Fleischer. Todos esses personagens americanos, eles eram retratados como o Brutus do Popeye, que na verdade era uma forma dos japoneses, que os japoneses encontraram de tirar um sarro das tropas americanas, porque todos eles eram representados como bêbados e completamente incompetentes.
本日の鬼ヶ島攻撃は大勝利を収め、敵の全艦隊を撃滅した。お前たちの勇敢なる働きを艦長は嬉しく思う。なお、本攻撃において我が方の損害は雷撃隊第3号機1機であるが、乗員は奇跡的に助かり、目下本艦に帰り